Ora, boa noite então, bem-vindo ao terceiro anel e a nova ronda do Lanterna Vermelha. Desta vez nos oitavos de final, mais conhecida como Ronda 16 para a UEFA. Temos então o primeiro programa de 8 e temos então dois concorrentes que não se conhecem em pessoa, mas têm em comum muito benfiquismo. Temos então do lado esquerdo do nosso ecrã o Tiago Imans, de 39 anos, natural de Lisboa, mais conhecido como Fura-Redes e de profissão garotão. Do lado direito do vosso ecrã temos então o David, de 40 anos, natural de Vila Nova de Cacela, é engenheiro de profissão e é mais conhecido como o Agosto. Boa noite, pessoal, como é que estão? Tudo bem. Tudo ótimo, pronto para mais uma grande ronda do benfiquismo. Se é que é preciso. É assim, vai haver algumas nuances novas aqui no programa, nesta nova ronda, e as nuances passo a explicar sucintamente. Continuam a ser duas rondas de 11 perguntas, mas agora as rondas são temáticas. Em cada ronda haverá 2 perguntas de modalidades, 5 perguntas de futebol de antigamente e 4 perguntas do futebol moderno, ou seja, do atual plantel. E a grande diferença são as duas ajudas que existem então na primeira ronda. Na primeira ronda, a pessoa que joga em casa, que hoje é o Fura-Redes, terá a oportunidade de marcar um penalti. E como é que funciona o penalti? Quando eu fizer uma pergunta na ronda ao David, uma única vez, o Fura-Redes poderá gritar penalti e então, se o David responder de forma acertada, ganha 2 pontos e o Fura-Redes ganha 1 ponto. Se por acaso o David falhar, então a bola passa para o Fura-Redes e se acertar então a resposta, marca 2 pontos e o David não marca nenhum. E a outra ajuda que é comum aos dois, ou seja, podem usar uma vez por ronda, é então linha vermelha. Quando eu fizer uma pergunta, se eles não tiverem a certeza da resposta, dizem linha vermelha. E assim sendo, podem fazer um telefonema para casa e perguntar a um amigo se sabe a resposta. Tal e qual como nas outras rondas e nos outros anteriores programas, na primeira ronda cada pergunta certa vale 2 pontos e na ronda final vale então 1 ponto. Alguma dúvida, pessoal? Nada, vamos a isto. Ora, como sempre, mostro que aqui as perguntas estão em bolos diferentes, que é para não haver cá confusão, não há bolas quentes, não há perguntas quentes. E estamos então prontos para começar. O mais velho, ou seja, o benfiquista há mais tempo é o David, e então escolhe cara ou coroa? David? Cara. Vamos embora. E calhou cara. Temos então o David a começar a ronda. E Boa já sorte. sabem. Boa sorte aos dois. Passo a explicar outra vez, muito sucintamente. Na primeira ronda, 2 perguntas de modalidades. A seguir serão 5 perguntas do futebol antigo, depois 4 perguntas do futebol moderno. Na última ronda, as perguntas terão ordem aleatória, mas também será assim esta consistência. Prontos para começar? Prontíssimo. Prontos. Ora, ainda antes de começar, quero dar aqui um pequeno lamiré. Tal e qual como qualquer equipa começa-se pela baliza, vocês são o primeiro programa e então vão ter muitas perguntas sobre guarda-redes. E vamos escolher assim uma modalidade diferente por programa. E como tal, na modalidade de hoje temos então que desporto do Sport Lisboa e Benfica. Vamos ver. Temos então uma pergunta de... vamos lá ver se o David sabe. Qual o nome dos irmãos Velásquez? Nicola. Errado. Também não sabia essa. Errado. Pablo Velásquez. Mariano e Panchito. Panchito. Sim. Pergunta de modalidades, e já sabem qual é o desporto, para o Fura-Redes. Que famoso hoquista do Sport Lisboa e Benfica terminou recentemente a sua carreira? Essa é fácil. Nicolia. Exato, correto. Tive sorte. Correto. Última pergunta de modalidades da primeira ronda para o David. Aqui bastante enrolado. David, qual era a posição de Carlos Nicolia? Modalidades. Nicolia. Era avançado. Correto, avançado. Boa. Fura, última pergunta de modalidades da primeira ronda. Vamos. Os irmãos Velásquez destacaram-se em que modalidade? Ok, em patins. está claramente comprado. O homem nem precisa do penalti para nada. Calma, agora vamos então passar ao futebol de antigamente. Vamos embora. David. 4-2. David. Quem ganhou mais campeonatos nacionais? José Henrique ou Bento?
José Henrique. Errado. Bento, 9. José Henrique, 8. Fura-redes. Pergunta do futebol de antigamente. Fez Zé Gato mais de 300 jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica? Sim, sim. Não, fez 296. Por 4. Da Corresteira. David, quantos campeonatos ganhou Costa Pereira? 8 ou 10? Penalti. Eu. Sei lá. Esse tem 50% de hipótese de acertar. Portanto, eu acho que é 8. Correto. 2 pontos para o David, 1 ponto para o Fura-redes. Estava no vídeo das capas desta manhã. 10 para ganhar o Fura-redes. Eusébio. Fez Silvino mais de 300 jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica? O Silvino? Eu vou dizer que não. Não, fez 258. David, qual foi a mais famosa dupla de guarda-redes do Sport Lisboa e Benfica no final da década de 80 e princípio da década de 90? Dupla de guarda-redes? Fim de 80 início de 90? Sim. Neno. Epá. Não me recordo do suplente do Neno. Não sabes? Não. Não, já tira um para o ar, pá. Um guarda-redes do Benfica. Epá, é que não estou mesmo a ver nessa época. Epá, né? Não estou mesmo a ver. Neno e Silvino. Ih, o Silvinho. Fala. É que isto às vezes dá umas brancas inexplicáveis. Fura-redes. Onde fez mais jogos oficiais Neno? No Sport Lisboa e Benfica ou no Vitória Sport Clube? No Vitória Sport Clube. No Vitória Sport Clube, correto. David, qual era o primeiro nome de Costa Pereira? Alberto, né? Correto. Fura. A que clube foi contratado Silvino Louro? Um clube foi contratado a Silvino. Acho que é o Guimarães. Aves. Olá. Não sabia. Eu tinha de jurar que era o Guimarães também. Então. David, última pergunta do futebol de antigamente. Quantas taças dos clubes campeões europeus ganhou o Sport Lisboa e Benfica com Costa Pereira a titular na baliza? 2. Não viste o vídeo das capas esta manhã. Pecado mortal. Fura-redes, última pergunta da primeira ronda sobre o futebol de antigamente. Quem tem mais jogos pelo Sport Lisboa e Benfica? Bento ou Zé Gato? Bento ou Zé Gato? Mais jogos, não é? O Bento. Bento, correto. Vamos então passar para o... Isto tem que se pensar, é porque ele é muito traiçoeiro. Tens que ver tudo o que ele disse. Vamos passar então para o futebol atual. O atual plantel do Sport Lisboa e Benfica e os seus integrantes. David, primeira pergunta. Quem é o jogador com o maior valor de mercado do Sport Lisboa e Benfica? Maior valor de mercado. Estou indeciso aí entre dois, pá. Mas neste momento talvez um Cockchu. Não, António Silva. António Silva. Estava indeciso entre um e outro. Fura-redes, pergunta do atual plantel.
O António Silva é suplente para como é que ganha. Isso, Tens que ligar para o Transfer Market. liga-se para a Transfer Market e reclamas. Qual é o primeiro nome de Trubin? Anatoly. Correto. Essa era fácil. David. Qual é o pé preferido de Trubin? É o esquerdo. Correto. Isto é só guarda-redes. Fura-redes. Quem é o jogador com o menor valor de mercado do Sport Lisboa e Benfica, plantel principal? O menor? O menor. É uma boa pergunta. Olha, agora estiveste bem. Há de ser um mais velho. Diria um mais velho. Também tens o Samuel Soares. Vou dizer o Samuel Soares. Não, Nicolás Otamendi. Era o mais velho. A primeira intuição é sempre a melhor. Penúltima pergunta da primeira ronda para o David. Qual é a altura de Trubin? 1,93. 1,99. Fura-redes. Penúltima pergunta da primeira ronda. De que clube veio transferido Anatoly Trubin? Do Shakhtar. Correto. Donetsk. David, última pergunta da primeira Vou ronda. ser cilindrado. Não. Não. Segundo o site oficial do Sport Lisboa e Benfica, quem são os guarda-redes do primeiro plantel? Segundo o site? Sim, segundo o site, ou seja, a forma oficial, quem são os guarda-redes do plantel do Sport Lisboa e Benfica? É o Trubin, Samuel Soares e é o miúdo qualquer coisa Gomes, não é? Correto, André Gomes. Fura, última pergunta da primeira ronda. Não me esquecer do Linha Vermelha. Pois. Segundo o site do Sport Lisboa e Benfica, quantos jogadores tem o plantel principal? Não sei, não faço ideia. 25. 26! Ora, e no final da primeira ronda tivemos então os dois concorrentes aqui no embate feroz para ver quem é que sabia mais sobre o nosso Sport Lisboa e Benfica. E em segundo lugar temos então o David, que não usou o linha vermelha e não tinha penalti para usar e tem então 10 pontos. Como é que te viste nesta primeira ronda, David? Opa, senti-me um bocado intimidado logo de início. Estas nas primeiras. Vou dizer que o Fura domina aí a informação toda sobre o Benfica e então senti-me um bocado intimidado. Ora, em primeiro lugar desta ronda ficou então o Fura-redes, que usou o seu penalti, mas não usou linha vermelha e vai liderando então com 15 pontos, tendo 5 pontos de vantagem em relação ao David. Como é que te viste nesta primeira ronda, Fura? Difícil, muito difícil. Guarda-redes não é comigo. Não é comigo, guarda-redes. É assim, isto foi de forma aleatória, vocês quiseram escolher ser os primeiros, porque não sabiam também como é que os outros iriam ser gravados o seu episódio e como tal calhou-vos o guarda-redes. E vai ser assim temático ao longo destes 8 episódios, tendo sempre um desporto de modalidades diferente e uma posição do campo diferente, que é para assim também ser mais animado e diferente para o público em geral. Vamos começar então a última ronda e volto a recordar, são na mesma 11 perguntas, mas desta vez caberá assim à agilidade de cada um responder primeiro. Se responder correto tem 1 ponto, se não responder ou responder errado, o seu adversário poderá então responder, como é evidente. E voltam a ser 2 perguntas de modalidades, 5 perguntas do futebol antigo e 4 perguntas do atual plantel do Sport Lisboa e Benfica. Estão preparados? Sim. Vamos arrancar com a ronda final. Primeira pergunta. Quantas épocas teve Mariano Velásquez no Sport Lisboa e Benfica? 11. Errado. 8. 9. Ai. Segunda pergunta. Onde nasceu Costa Pereira? A cidade ou o país? País. Portugal. Errado. Não, era Portugal. Moçambique. Correto. Já começa o roubo. Terceira pergunta.
André Gomes é um produto exclusivo da formação do Sport Lisboa e Benfica? Não. Errado. Sim. Correto. É dado. Quarta pergunta. Quem é o jogador mais jovem do plantel do Sport Lisboa e Benfica? Podes repetir? É o Prestiani. Já respondeu. Prestiani, correto. Quem era o jogador mais jovem? Mais jovem. Aqui é por rapidez, não pude ser simpático. Também ia dizer que era o Samuel Soares, vê lá. Não. Ora, próxima pergunta. Quantos títulos ganhou Michel Perdomo pelo Sport Lisboa e Benfica? 0. Errado. É 1 ou 2. Vou dizer 1. Correto. Uma Taça de Portugal. Taça de Portugal. Sim. Uma triste Taça de Portugal. É. Próxima pergunta. Michel Perdomo fez mais de 800 jogos na sua carreira, mas será que fez mais de 200 pelo Sport Lisboa e Benfica? Fez, sim. Errado. Não. Correto. Fez 198. Ainda por cima eu sabia essa stat. Eu ver os gols que ele sofreu. Quem é o guarda-redes com mais títulos ao serviço do Sport Lisboa e Benfica? Costa Pereira. Errado. Mais títulos. Isso tem de ser recente, digo eu. Agora já não há linha vermelha, pois não? Não. Agora já não, agora que nós nos lembramos dele. Epá. Bento? Correto, Manuel Bento. Era um e o outro. Era. Pois. O primeiro e o segundo. Qual é a nacionalidade de Carlos Nicolia? Argentino. Correto. Antepenúltima pergunta da última ronda final. Samuel fez a maior parte da formação no Sport Lisboa e Benfica, mas será que iniciou a carreira no Sport Lisboa e Benfica? A resposta é não. Onde é que o mesmo iniciou a sua formação? Samuel Soares, não é? Sim. Samuel Soares começou... vou dizer... Estoril? Errado. Vou dizer... Não estou a ver. Não sei. Aterram lá muitos aviões do Benfica, no União Tires. Não sabia. Penúltima pergunta da última ronda. Qual é o nome de família, ou seja, o apelido, o último nome, do conhecido guarda-redes Zé Gato? Estas perguntas estão mais difíceis agora. Acabaram-se as borlas. O apelido do Zé Gato. Não sei a dele. Vou dizer Pereira, olha. Errado. É José Henriques, né? Ele é José Henrique, mas ele é José Henrique Rodrigues Marques. Seu nome é Marques. Muita gente não sabe. Última pergunta da última ronda. E na última pergunta temos então... Otamendi e Di Maria são os jogadores mais velhos do Sport Lisboa e Benfica, com 36 anos. Mas quem é o terceiro mais velho na escala? A seguir... Mendy e Di Maria são os mais velhos. Quem é que vem a seguir? Oh. Já não é o Neres.
Já não é o João Mário. João Mário também não. É o Orsnes. Correto! É o Fredrik Orsnes. Ora, chegamos então ao final desta ronda final do Lanterna Vermelha e também ao final deste primeiro episódio dos oitavos de final desta ronda 16 e ficou assim em segundo lugar o David com 14 pontos. Como é que ficaste então ao final desta ronda e seres o primeiro eliminado nos oitavos de final, David? Opa, parece a última bolacha do pacote. Pá. Estou todo partido. E massacrado. Não foste. Ora, e em primeiro lugar deste episódio, que vai passar à próxima ronda, temos então o Fura Redes com 19 pontos. Fura, como é que te sentiste então nesta ronda final? Eu confesso que foi bem mais difícil que a primeira ronda. Isto de ser só um tema é complicado, porque não tens tanta hipótese de acertar. Há coisas que simplesmente não conheces. Exatamente, e para as pessoas aí em casa fiquem a saber que nenhum dos convidados sabia qual era a modalidade ou qual era a posição de campo. Mas a ideia é essa mesmo, saberem depois, só no próprio dia do programa, e nem sempre será, por exemplo, só defesas, poderá ser defesas laterais, poderá ser defesas centrais, poderá ser extremos, médios organizadores, poderá ser muitas posições dentro de campo. Infelizmente isto é uma ronda eliminatória e vamos dizer então adeus ao David. O Fura passa então para a próxima fase e, como é evidente, durante este mês iremos lançar todos os episódios desta ronda e a partir do próximo mês teremos então as rondas live já nos quartos de final, onde se irão enfrentar 2 a 2 no programa Bola ao Centro. David, para despedir, queres dizer alguma coisa? Opa, só dizer que foi um prazer estar aqui convosco. Não foi limpinho, mas pronto, fiquei por aqui. Tenho de estudar mais um bocadinho. Fura, tu passas então à próxima ronda e és o primeiro grande candidato à vitória final, que vais marcar presença num dos Bola ao Centro e a próxima ronda vai ser live. Quais são as tuas expectativas para uma ronda live? Olha, a expectativa é que tu estudes um bocadinho de geografia e de história, porque o Costa Pereira nasceu português. Não, Moçambique. Desculpa. Na altura era Portugal. Eu não te disse qual era a nacionalidade, eu perguntei qual foi o país que ele nasceu. O país é Moçambique. Não. Mas as expectativas é ganhar, eu espero estar na final, já disse. Agora apanhar algum susto nesta ronda, porque espero que tu mudes isto. Quero as bolas quentes que me foram prometidas. Olha, malta, foi um prazer ter-vos aqui. Passámos um grande momento a falar sobre o nosso Benfica e a aprender um pouco mais sobre a história do nosso grandioso clube, pois ele, ao fim e ao cabo, é grandioso não só pelo presente, mas também pelo passado. Uma boa noite para todos e viva o Sport Lisboa e Benfica! Viva o Benfica! Boa noite, viva o Benfica! Boa noite, abraço! Um abraço a todos!